Ok, bom dia, bom dia. Que bom que você está aqui. Vamos lá. Nós estamos no terceiro episódio, lembra disso? Da nossa série. E nós estamos passando e vendo uma parte da vida de um cara, de um médico, que era o Dr. Marcos. Lembra disso? Dr. Marcos, uma referência em oncologia. Ele era a resposta para muitos médicos, muitos prontuários o buscavam, muitas pessoas gostariam da segunda ou a primeira opinião dele, e ele enfrenta então agora um problema com uma paciente que ele não esperava, que é a própria esposa. E ele então tem passado por uma série de dúvidas, traumas, angústias, e nós estamos passando por esse trecho da vida do Dr. Marcos, vendo o que está acontecendo com ele, e por trás buscando estudar as escrituras e verificar como é que a gente responderia a uma situação como o Dr. Marcos está passando. Guarde esse slide até o final da aula. Memorize. Deus determinou, os homens escolheram. Como duas verdades como estas podem ser verdade ao mesmo tempo? Esse é o conflito que Marcos tem passado e nós vamos passar com ele aqui agora. Vamos voltar ao nosso episódio. Então, o livro estava na segunda prateleira entre atlas de anatomia e um dicionário bíblico, que ele, Marcos, nunca havia aberto depois da faculdade de teologia. Ele, além de medicina, ele estudou teologia. Era um livro de teologia sistemática. Já uma capa velha, desbotada, vermelha, que foi um presente de formatura de um professor muito querido, professor Henrique. Com uma dedicatória na folha de rosto do livro que ele nunca havia relido. E dizia, para Marcos, que um dia precisará do que está nestas páginas mais do que de qualquer protocolo médico. À época, em 1997, Marcos riu muito ao ler essa dedicatória do seu querido professor. Mas agora, no que ele está passando, os risos não vieram. Ele rapidamente abriu o índice, buscava faminto pela palavra soberania. Depois foi além, buscando providência. Mais além, sem saber o motivo real, foi atrás de livre-arbítrio. Leu durante 3 horas, sublinhou páginas, voltava aos textos, releu tudo novamente. E quanto mais lia, mais crescia dentro dele uma sensação muito estranha. Não era de paz, mas de vertigem. Como se ele estivesse passando por um terremoto. A Bíblia afirmava que Deus havia predeterminado a morte do Senhor Jesus. Em Atos 2:3, lemos, pelo determinado conselho e presciência de Deus. E afirma, no mesmo versículo, que os homens que o crucificaram eram culpados. O versículo diz, o texto diz, vós o matastes. Duas verdades, duas afirmações ao mesmo tempo, sem nenhuma justificativa ou pedido de compreensão por uma possível contradição. Marcos então fechou o livro e... Sim, 11h17 da noite. Atravessou o apartamento no escuro, pegou o celular, olhou por horário, 11h17. Mesmo assim, sem nenhum respeito ao horário, apertou sobre o número que estava marcado como nome Professor Henrique. Um número que ele não havia chamado há 11 anos. E aí, então, começamos nosso episódio de hoje. Como resolver uma questão como essa? Ao final da aula,
Vamos ver como Marcos e o professor Henrique trataram isso. O que eles combinaram nesse episódio. Veja, a pergunta que eu quero começar a provocá-los, lembra que a intenção, e eu vou dizer isso em todos os 8 episódios, é mexer com a sua estrutura, com a sua base de crenças. Se você não sair daqui chacoalhado, ou não assim, puxa vida, mesmo não concordando comigo, eu não fiz meu trabalho direito. Então, a intenção de propósito, com propósito, é provocá-los. Fazer a gente sair da nossa chamada zona de conforto, algumas verdades teológicas que você as tem, mas de verdade nem sabe por quê. Então, eu começo com a seguinte provocação. Como a Bíblia mantém juntas duas verdades. Isso, vou dar um nome bonito para gastar aqui o meu vocabulário. Isso tem um nome de antinomínia bíblica. Então, se você ouvir esse palavrão, essa palavra difícil, nada mais é do que nós juntarmos duas verdades e elas coexistirem ao mesmo tempo. Nós vamos estar baseados no texto de Atos 2:23 hoje aqui. É uma afirmação, se você quiser acompanhar. A Bíblia não resolve essa tensão. Já pensou nisso? Não há uma explicação disso. Porque ela simplesmente afirma, ela determina, ela assim coloca e não dá espaço para discussão. A Bíblia afirma com uma convicção igual dos dois lados da afirmação. Ela mostra isso em muitos e muitos episódios dentro das Escrituras. E não dá espaço de justificativa ou questionamento. Mas vamos para um, talvez bem conhecido, que você já passou por ele, pelo menos uma vez no ano, talvez você passe por ele. Vamos ver como isso é exemplificado. Lembram desse episódio das Escrituras, desse trecho? O que está acontecendo aqui? Isso, eu lembrei. Sim. Tem que ter o fator motivador. Está aqui. Vai surpreendendo a cada domingo. Hoje nós temos Fini. Você viu como o pessoal... Agora até converso com ele, certo? Então vamos lá. O que está acontecendo aqui? Nem com a Fini. Vamos lá, gente, nós estamos juntos, somos amigos. Vamos lá. O que está acontecendo? Crucificação de quem? Isso. Mas o que é que está ali mostrando aqui? O projetor não nos ajuda muito, mas o que está acontecendo ali ao lado? Isso. Os soldados estão fazendo o quê? Isso. Nós temos ali algo que chama a nossa atenção. Alguns ficam ofendidos, magoados, não é? Enquanto o Senhor Jesus estava sofrendo ali na cruz, tem soldados ali tirando sortes. Eu coloquei dados ali, mas possivelmente nem dados haviam naquela época. Eles jogavam alguns ossinhos, alguma coisa parecida com isso. Mas eles estavam disputando parte dos restos que sobrava do condenado. No mesmo instante que os soldados romanos, ao pé da cruz, jogavam dados ou jogavam a sorte para dividir as vestes ou o resto delas do Senhor Jesus, era um gesto de puro tédio, cruel, banal, tipo de coisa que soldados fazem enquanto esperam alguém morrer. Lembra que era a profissão deles, eles faziam isso continuamente, dioturnamente. Ok? Então, para eles não era nenhuma novidade. E talvez não houvesse ali nenhum sentimento. O céu inteiro já sabia que aquele gesto se cumpriria, palavra por palavra, como um salmo escrito há 1000 anos antes desse fato. Nenhum daqueles soldados tinha a menor ideia que estava cumprindo uma profecia. Eles só estavam entediados, jogando um jogo de azar qualquer. Como faziam, talvez toda semana. E ainda assim, 2 níveis de realidade aconteciam ao mesmo tempo.
no mesmo evento, sem que um anulasse o outro. A cena é a porta de entrada para um dos assuntos que julgo mais difíceis do tempo que nós vamos estar juntos aqui. Como a Bíblia consegue afirmar, sem contradição, que Deus determina absolutamente tudo, vou repetir, absolutamente tudo, e, uma adição aqui, e, que homens são absolutamente responsáveis por tudo que fazem. Imagina que você está, para quem é mais velho aqui, recebendo os netinhos em casa, e o netinho faz essa pergunta para você. Ou o seu vizinho, que sabe que você conhece alguma coisa desse negócio de Bíblia aí, e faz essa pergunta para você. Ou talvez você mesmo, na hora que olha para o espelho, está passando por um problema, uma situação, e você se pergunta, como é que você responde? O versículo diz, a este, pelo determinado conselho e presciência de Deus, entregue, vós os recebestes e por mãos de injustos o crucificastes e vos o matastes. Então nós temos soberania absoluta. Nós temos responsabilidade humana absoluta. E nós temos as duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Você já passou por esse versículo, você já deve ter estudado, você lembra o que aconteceu, nós lembramos da crucificação do nosso Senhor Jesus. Como é que respondemos a essa pergunta? Como? Isso. Eu vim aqui para assistir a aula. Se eu fosse para falar, Então, agora, vamos como obrigá-lo a participar, mesmo com o Fini aqui. Tem lugares aqui, tem bastante lugar hoje aqui. Vamos lá. Eu quero que vocês respondam essa pergunta, não para mim, mas talvez para você mesmo, para a pessoa que está do seu lado. Ao ler que Deus decretou a crucificação e que os homens foram culpados por ela, acabamos de ler isso em Atos 2:23, o que passa pela sua cabeça? Um conflito teológico ou uma admiração? O homem não teria opção de não querer crucificar. O Benoit está dizendo que o homem não teria a opção de não ocorrer a crucificação. Ok, balinhas para o doutor. O que mais? Eu tento resolver isso aí, entendendo que o problema está no tempo. Ok. Você vai partir do pressuposto de que o homem não poderia escolher não crucificar, porque Deus antes decretou que ia crucificar. O problema está no tempo. Deus antes não decretou que ia crucificar. Deus decretou que ia crucificar, mas não antes. Ele fez isso fora do tempo. Então, não existe quando ele fez isso. Mas ao fazer isso, como se a decisão humana já tivesse sido tomada. Ele já sabia que a decisão humana seria tomada dessa forma. Isso não quer dizer que a decisão humana não foi tomada. Muito bem. Quem ajuda? Cuidado. Vamos lá. Vocês ouviram o que ele disse? Vamos lá, a gente está conversando, gente. Estamos juntos. Vocês olham todo para mim, tipo assim, e agora? Como é que ele vai sair dessa? Não é isso? Vamos lá. Eu entendo que Deus tem o plano dele, né? A Bíblia fala que ele ficou poderoso da fundação do mundo. Mas para ele executar o plano dele, ele tem que usar pessoas naquele evento. E aí, devido à inclinação do coração do mal, essas pessoas se encaixavam. Ok. Então, se você não ouviu aí atrás, eu vou tentar resumir. Deus tinha um plano feito.
Ele tinha ou teve que usar o ser humano para fazer isso, e assim o fez. O que mais? Ao longo da escritura, você vê como os judeus eles já queriam matar Jesus antes disso. Ok, é verdade. A história conta que, ao longo da descrição dos evangelhos, a gente vê que já havia uma intenção, em muitos momentos, de matar o Senhor Jesus, os judeus. É verdade. Não era a hora. Então você vê Jesus, de repente, vai embora. Ok. Mas não é esse o ponto que eu fiz a pergunta. A lenda hebreu, William. na verdade, a culpa pelos atos já vem desde lá do paraíso, né? Quando Adão, eu acho que é o mesmo tipo de culpa, Ok. que é culpado pelos atos. Quem fez o ato é o culpado pelo ato, mas que Deus já tinha decretado já. Ok. Vamos caminhar. Por que Nelson fez separação? Vamos fazer uma definição da palavra que eu usei há pouco, com o objetivo de nos ajudar na sequência do que nós vamos arrazoar juntos aqui. Uma antinomia. Lembra o que é antinomia? Duas verdades que parecem contraditórias, que são verdades, não deixam de ser e acontecem ao mesmo tempo. Existe quando duas conclusões que são igualmente necessárias, então elas são necessárias e razoáveis, parecem mutuamente incompatíveis. Não é uma contradição real, é uma tensão. Vocês viram isso no nome do curso que nós estamos dando aqui, há uma tensão que excede, vai além da nossa capacidade de síntese lógica, mas que a Escritura afirma com igual convicção. Então, uma antinomia versus uma contradição. A contradição, uma afirmação elimina a outra. Ora, uma delas está errada. Uma antinomia, ambas são verdadeiras. E a mente humana, nossa mente, não foi... Está na moda a palavra, eu caí à tentação, pequei, me usei harmonizada, né? Não harmoniza ambas como reais, e ambas são reais. Nós não conseguimos entender e contemplar. Tem lugar aqui, lugar aqui. Até aqui. Dúvidas, mágoas, trauma de infância, angústia. Então, resumindo, porque é algo que eu entendo importante para a gente seguir. O que é uma antinomia? Primeiro, a soberania de Deus e a responsabilidade humana, elas têm o mesmo peso. Okay? Eu gosto do exemplo. Tem lugar aqui e tem um outro lugar aqui. Tem dois lugares aqui. Tem mais dois juntos aqui, se vocês quiserem. Eu gosto de... Já dei esse exemplo e vou usar ele várias vezes. Para mim funciona. Espero que para você funcione. Um trem, uma linha de trem, um trilho de trem, só funciona, o vagão só anda se ele estiver apoiado em dois trilhos. Certo? Lá na frente você olha, eu já fiz essa experiência várias vezes na minha vida, parece que lá na frente os dois trilhos se encontram. Mas cada vez que você caminha, você nota que são linhas paralelas e elas não se encontram. Porém, para o vagão funcionar, ela precisa estar apoiada na soberania de Deus e na responsabilidade ou vontade humana. E elas se equilibram e andam juntas. Agora, como isso se resolve, eu não sei. Por isso que Deus é Deus. Ele está além da minha capacidade de equacionar essa resposta. Mas essa ilustração para mim
é muito boa e acalma a minha mente. Se eu não andar aqui, o trem não vai andar. Se Deus não fizer, o trem não vai andar. Lá na frente nós vamos chegar no mesmo lugar. Mas como isso acontece paralelamente e simultaneamente, Deus é Deus. Parecem que elas são mutualmente incompatíveis, mas não. A soberania de Deus e a responsabilidade humana, então, como eu estava dizendo, caminham juntas e têm o mesmo peso. Não é uma contradição. Cuidado, você pode ser questionado por isso. Vou dar o exemplo clássico que eu uso assim: nossa, Deus é bom, Deus é amor. Por que Ele permite? Certo? Você já deve ter visto isso, ter ouvido falar isso, etc. Como é que Ele permite? Então, é uma tensão que excede, está além da nossa capacidade de síntese lógica. O ser humano não consegue. Mas que as Escrituras afirmam de maneira igual a validade desta convicção. Vamos então fazer uma analogia científica. Eu fui atrás, quando estudava esse assunto, de olhar assim: espera um pouquinho, é só a Bíblia que tem esse negócio? Certo? É uma exclusividade da Bíblia? Não. Tem vários exemplos, mas vou colocar aqui um que eu entendo que é mais fácil para a gente não investir muito tempo nisso. Há uma analogia científica que passa pelo mesmo problema. Luz. A luz se comporta como uma onda e, ao mesmo tempo, ela é definida como uma partícula. E as duas descrições são mutualmente excludentes, mas corretas. A luz é uma onda, mas existem partículas. O problema não está na realidade, está nos limites da nossa compreensão. Pedro, em Pentecostes, afirma no mesmo versículo, onde nós já lemos, sem constrangimento algum, as duas verdades. Eu fico admirado com o nosso amigo Pedro, o discípulo, não o meu genro. Eu já disse que Deus colocou uma pedra no meu caminho, e a pedra era Pedro, e a gente já viu. Bom, esse é outro assunto para outro momento. Pedro, nós muitas vezes brincamos com o discípulo, talvez um de nós faça isso até de maneira jocosa, que ele era menos inteligente, ou ele é mais aquilo, etc. Como uma pessoa dessa consegue fazer uma afirmação tão difícil como essa, de maneira tão segura? Vamos olhar novamente. A afirmação é: sendo este entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-a por mãos de ímpios. Novamente, estou insistindo. Soberania absoluta de Deus, responsabilidade humana e tudo ocorrendo ao mesmo tempo. Pedro não diz tecnicamente foi Deus, nem diz vocês agiram livremente. Então Deus não estava no controle, certo? Não, porque os caras podiam não matar, né? Já não fizeram essa pergunta para você, evangelizando alguém? Ok, se Jesus não morresse? A mesma coisa fazem quando... Mas e se Adão não tivesse pecado? Só Eva? Já não fizeram essas perguntas? Você está evangelizando alguém, estudando a Bíblia com alguém? Bom, pela sinceridade, nós fazemos perguntas como essa. Ele afirma as duas coisas e se responsabiliza, melhor, e responsabiliza os ouvintes pela escolha e interpretação. Vamos olhar aqui o episódio da crucificação, o cumprimento das profecias. Pois não. Como é que fica a questão do livre-arbítrio, então? Você faltou aula passada. Falamos disso. E me envergonha em público. Não, peraí. Você... Vou tomar água.
Você deu o exemplo do trem. A responsabilidade humana, que a gente tem que fazer as coisas, e Deus, do outro lado, tem que fazer. Então, como é que dentro do nosso livre-arbítrio, Deus está acima dele? Porque você falou que no final a gente chega no mesmo lugar. Como é que as nossas escolhas, e Deus dá essa questão de escolha, então ele está acima do livre-arbítrio? Vamos lá. Brincadeiras à parte, nós investimos grande parte do domingo passado nisso, eu não vou voltar nisso agora. 2, para ajudar, nós conversamos que, e a gente não consegue voltar nisso agora, não existe livre-arbítrio, existe livre-agência. O único que tinha livre-arbítrio foi Adão. Agora nós temos livre-agência. Nós não conseguimos mais decidir nada e definir nada sem influência. De nada, brinquei com a peça de picanha para aqueles que são carnívoros. Né? Você pode tirar aquela capa de gordura achando que está livre do pecado, mas o pecado está entremeado na carne, certo? E ela, inclusive, que dá algum tipo de sabor, etc., para aquele tipo de peça de carne, dentre outras, ok? Então, de fato, olha a aula passada, vê lá, a gente conversou bastante disso. Voltando aqui, praticamente cada detalhe da crucificação foi profetizado séculos antes e cumprido através de escolhas livres de homens ímpios. O valor da traição, qual foi? 30 moedas de prata. As falsas testemunhas, os sorteios das vestes que acabamos de ver, tudo já estava pré-dito. Um detalhe especialmente impressionante. Nenhum osso do Senhor Jesus foi quebrado, enquanto os 2 ladrões ao lado dele tiveram suas pernas quebradas pelos soldados. Uma prática comum que os soldados faziam para acelerar o processo da morte. Ok? Bem rápido, nós estamos estudando isso agora, mas a pessoa está nessa posição. Não estou lembrando das dores que já estavam acontecendo, só a posição. Pregado. Os pés estavam juntos, pregados. Se você vai para a academia em algum lugar, só se você se pendurar nessa posição que é mais confortável, faça um teste se você tem em casa, etc. Veja quantos segundos você consegue ficar pendurado dessa forma. Ok? Mas imagine então você aqui, como é que você respira? Você precisa fazer esse movimento. E você usa as pernas, então, para poder fazer isso aqui. Por isso, vamos acelerar isso que eu quero ir embora para casa. Eu sou o guarda. Quebra a perna do sujeito. Aí ele não consegue nem mais ter a força ali mesmo que pregado, com as dores que deviam estar sentindo, que, na minha opinião, são inimagináveis. E para você puxar o ar. Estava predito que isso não ia acontecer com o Senhor Jesus. E não aconteceu. Nenhum osso foi quebrado. Nenhum soldado decidiu poupar as pernas do Senhor Jesus por acaso. Deus havia decretado séculos antes que nenhum osso do cordeiro seria quebrado. Você pode encontrar isso em Êxodo 12:46, Salmo 34:20, por exemplo. Homens, entre aspas, livres, porque ninguém os estava forçando ali naquele momento. Sem saber disso, cumpriram exatamente o que a palavra de Deus já havia predito. Ou seja, nós temos o autor do pecado. Quem é? É o agente que peca. A Escritura nega terminantemente que seja o Senhor Deus. Deus nunca pecou. Não há possibilidade disso acontecer. Então, Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Aí nós temos. Qual é a verdade, então? O Senhor Deus é santo, soberano e bom. 100% bom. Talvez você saiba, eu não sei o quanto é ser 100% bom.
soberania de Deus ordena as circunstâncias. As Escrituras afirmam repetidamente: vós bem intentastes o mal contra mim, porém Deus o intentou para o bem. Quem disse isso? Isso, José, lembra disso? Então, esta é a figura que resume os acontecimentos quando nós pensamos na autoria do pecado e na soberania de Deus. Isso não faz Deus autor do pecado. Ser autor do pecado pode significar ser o agente que peca, o que a Escritura nega terminantemente. Ou ser aquele que ordena as circunstâncias de tal forma que o pecado, se permitido, ocorrerá para fins sábios, o que a Escritura afirma repetidamente. E a gente acabou de lembrar de José. Origem do pecado e a graça do nosso Deus. Como um sol não é causa positiva da escuridão da noite, a escuridão está na ausência do sol. O pecado não flui de uma influência positiva de Deus, mas do retirar, prestem atenção, no retirar a sua influência restritiva de uma mente já inclinada para o mal. Deus tira a mão. Lembra na aula passada, nós falamos do carro, do alinhamento do carro. Quem estava aqui lembra? O carro está desalinhado. Eu tiro a mão do volante, o que acontece com ele no mesmo instante? Começa a puxar para um dos lados. E você tem que a todo tempo corrigir o volante, ou segurar o volante. Exatamente, conversamos disso na aula passada, para dar substância para a gente conversar aqui. Então, Deus é a fonte de vida e graça, de uma graça que foi, então, restritiva e impede que a inclinação do coração humano se manifeste totalmente. Pensaram nisso? Por que eu estou falando de modo breve? O tempo realmente não é o nosso amigo aqui. Mas alguém pode pensar, cara, não é possível. Esse é louco. Não é possível que a gente faça tudo ruim. Não faça nada de bom. Na verdade, uma mãe amamentando um recém-nascido. Cena bonita. O que tem ali? Como assim? Alguém, um médico, fazendo um procedimento cirúrgico que salva ali a pessoa de sair de um grande mal, de alguma coisa que estava afetando ela. Você pode pensar isso. Agora, como o sol não é a causa positiva da escuridão e ausência, o pecado não influi de forma... o pecado não flui de uma influência positiva de Deus. A sua influência restritiva sobre o coração já inclinado para o mal. Então o pecado está em nós a todo tempo. Deus, por misericórdia, nos mantém na posição, pega o nosso volante e torce, e traz de volta. E essa é uma das coisas que o Espírito Santo faz em mim. Ele me acusa do pecado. O chão tá mal. Vou falar como as gerações de hoje falam. O chão tá mal, velho. Certo? Não tá legal isso aí, mano. Volta. Ele me acusa. E eu muitas vezes quero fazer o volante. Falo, não, tá bom assim, só mais um pouquinho. Ninguém tá vendo que eu tô aqui saindo da linha da estrada. Deixa só um pouquinho, não volta. Aí vem as consequências de andar no lugar esburacado. Porque eu saí da pista. Aí que eu faço, Deus, me ajuda. O senhor não sabe o que está acontecendo, o que eu estou passando. Não, sou eu que estou aqui, ó,
puxando o volante. Eu aqui que estou avisando você e você está insistindo em sair da linha, literalmente. O pecado vamos à frente. Em Gênesis 50, 20, nós temos: vós intentastes o mal contra mim, José estava dizendo. Porém, Deus tornou em bem para realizar o que hoje se vê. Vocês lembram do episódio, né? Se José não tivesse ido para o Egito, depois vinha a fome, a família foi para lá, e estou sendo bem simplista na historinha, e ele perdoou o que aconteceu e recebeu os irmãos, e aí que o povo foi para o Egito, e depois disso se tornou escravo, e a história continua. Lembram disso? Deus, prestem atenção nessa afirmação, porém Deus tornou em bem. Então, o mal humano real, propósito divino real, em um mesmo evento. Nós não estamos conversando hoje aqui sobre a origem do mal, mas num momento como esse é normal alguém trazer a pergunta, então eu vou fazer uma passagem bem rápida, ok? Assim como não existe, eu não posso falar ferrugem, porque tem alguém aqui que vai me corrigir depois, é verdade, é oxidação, né, Alex? Eu não posso falar em ferrugem do metal se não houver metal. A oxidação só acontece porque tem metal. Gripe, doença, como é que ela existe? Porque tem onde ela está. O meu corpo. Encarem o mal e o pecado como um parasita que vive dentro de nós. E ele come você, e ele vive porque você existe, porque você dá espaço para ele. E aí vem a origem do mal. Como nós somos tortos, inclinados para o mal, aquele que Deus tira a mão, se inclina e vai inclinando fortemente para esse mal, parece sem limites. Então dei eu a cena agora há pouco de uma mãe amamentando uma criança. De verdade, cena bonita, que coisa mais pura, preciosa. Mas esse mesmo ser humano pode se tornar um sanguinário, alguém que vai pegar aquela mesma criança, que é filho dele, e matar, e torturar. É o mesmo ser humano, é a mesma espécie. Qual é a diferença? No meu ponto de vista, é quanto o Senhor Deus está puxando o volante. Porque se Deus não me puxa com força, eu não saberia onde estaria em uma série de áreas da minha vida, das quais experimentei. Tenho saudade. O porco tem saudade da lama. Tenho saudade da... Nossa, lembra? Fazia isso. Era bom, né? Era legal. Lama. E se me deixar, eu dou uma passadinha lá para dar uma visitada. Gosto daquilo ruim. Aí eu vou pôr culpa no que você quiser. Hábito, sociedade, influência, mídia. Você dê o nome que você quiser. Mas eu sei que sou eu que tenho inclinação para o mal. Se deixar, eu vou me vingar. Se deixar, eu vou destruir. Se deixar, eu vou pisar os outros. Se deixar, eu vou humilhar alguém. E eu vou fazer. Porque é gostoso. O parasita dentro de mim fica colocando aquele negócio. É bom, é bom. E entenda o que eu vou dizer com muita maturidade. Vou falar com calma. O pecado é bom. Se não fosse, a gente não faria. Mas a gente faz porque traz um negocinho gostoso.
O mal traz isso dentro de você como um parasita. Vamos então para o intervalo. Eu vou começar em 10, pontualmente, porque nós temos ainda um bom conteúdo para ver. Vamos lá. Dois níveis. As perguntas aqui do intervalo foram fantásticas. A próxima vez eu vou deixar o microfone ligado, escondido, entendeu? As perguntas foram e as discussões aqui foram bem legais. Preciso dividir com vocês a minha satisfação pecadora, não é brincadeira, do fato de vocês estarem realmente, eu vejo aqui pela expressão de vocês, que vocês estão sendo confrontados com alguma coisa, fazendo vocês pensarem, e os comentários que estão chegando aqui até mim mostram que a gente está cumprindo o objetivo, né? Parece que tem algumas gavetas que a gente não abria, alguns cantinhos de armário que a gente não mexia, e quando a gente abre e vai olhar, eram algumas coisas que a gente precisava cuidar. Então vamos lá. 2 níveis de realidade num mesmo evento. Veja, nível divino, realidade suprema. A gente no Brasil tem dificuldade, ou pelo menos eu tenho dificuldade de entender realidade, de real, de realeza, né? Porque nós, por questões de história, de verdade, nós não tivemos aqui rei, né? Houve aqui um reinado, alguma coisa que a gente ouve lá nos livros de história, mas não se compara com outros países, com outras histórias de outros povos. Mas a Bíblia mostra o que era um rei, e a gente tem isso na história humana também. Realista, rei, é alguém que você não discute. Ponto. Não importa o que ele diga. Não há quem confronte um rei. Por isso que há uma expressão, talvez os mais jovens não lembrem, que é: nossa, você está querendo ser mais realista que o rei? Que é impossível. O rei determina. Então, há uma realidade, algo indiscutível, supremo. Deus age soberanamente segundo o propósito dele. Deus não pede satisfação, Deus não tem plano B, Deus não é surpreendido. Então eu brinco, né? Na primeira aula, ou no primeiro episódio, nós falamos que eu vou tratar algumas coisas aqui, não é de maneira jocosa, mas é de maneira franca. Tem gente que fala assim: Deus não sabe o que eu estou passando. Ele sabe. O senhor não entende? Eu entendo. Deus sabe, Ele está fora. Olha como a coisa para mim é difícil, talvez você consiga me ajudar. Ele está fora do tempo, do cronos, de onde vem cronômetro. Ele está fora disso. Como é que alguém que está fora do tempo, foi Ele que criou o tempo? Não consigo. Porque a gente está dentro do tempo, tudo para nós é tempo. Né? E abre o parênteses, você nunca ganha tempo. Né? A gente fala: vou ganhar tempo. Não, você deixa de investir o tempo de maneira errada, mas ganhar tempo, o seu reloginho não volta, nunca. Certo? A gente nunca ganha tempo. Não vamos fazer isso para ganhar tempo. Não. Talvez para economizar, ou usar melhor o tempo, ou como a Bíblia diz, remir o tempo, eu concordo. Deus está fora do tempo. Tudo acontece conforme o seu conselho e a vontade dele. Ponto. Mas eu não aceito, eu não quero. Ok, faça o que você quer. Se jogue do prédio e diz assim: eu vou chegar lá embaixo vivo. Se jogue do prédio e diz: eu vou flutuar. Você não pode fazer o que você quer. Você está debaixo de leis. Nós somos limitados. De verdade, você não faz o que você quer ou tem vontade. Ele ordena os meios para alcançar os fins. Ele ordena os meios para alcançar os fins. O nível humano. Então nós estamos numa realidade terrena. É muito, infinitamente diferente ao do nosso Deus. Não há como comparar. Eu, Elcio, tenho convicção de que eu nunca vou conhecer a Deus. Quem sou eu como criatura que um dia vou conhecer o que é Deus? Ele é insondável, ele é infinito. A gente não tem adjetivo para qualificar isso. Quem sou eu? Veja, a gente quer colocá-lo numa eternidade.
Mas, de novo, como somos classificados ou estamos escravos do tempo, a eternidade é uma... Como a gente não consegue medir o tempo, a gente usa a palavra eternidade, certo? Que é assim, um tempo sem fim. Mas, de novo, nós estamos presos no tempo. Ele não está no tempo. Então, quando ele é bondoso em dizer de eternidade para nós, é assim, vocês que são limitados, entenda isso. Mas não. Então eu vou ter a eternidade para conhecer Deus. Ele é além da eternidade. Então nunca vou conhecê-lo. Saber dos seus intentos, entender a mente de Deus. Nunca. Essa é a minha convicção. Homens agem livremente, nós já conversamos sobre livremente, segundo os desejos e decisões intencionais e voluntárias. Desculpa. Seus desejos e decisões que são escolhas reais, intencionais e voluntárias. Então, cuidado, porque você pode sair daqui falando assim, deixa a vida me levar, a vida leva eu, não tenho responsabilidade nenhuma. Não sou Deus que determinou tudo mesmo? Então não vou estudar mesmo, não vou trabalhar. Como eu estava dizendo para alguns aqui, nem banho vou tomar. Por que eu vou tomar banho? Certo, vou morrer mesmo. Vou ficar doente mesmo. O que adianta tomar banho? Ainda pega micose. Certo? Então não vou fazer nada. Deixa a coisa acontecer. Não é isso. Lembra do trilho? Não é isso. Nós somos responsáveis pelas nossas decisões. E as consequências dela. Para dar um exemplo, não é o tema do tempo aqui. Perdão. Muito bonito. Meu carro está parado aqui. Alguém vai lá e bate no meu carro. Eu perdoo aquela pessoa. Até digo para ela, você não precisa pagar o conserto, porque eu sou muito misericordioso, bondoso. O carro vai mudar o estado que ele vai estar lá? Não. A consequência dos nossos atos ficam. Deus é tão bom, que nós sofremos a consequência dos nossos atos. Senão ele não seria bom. Já dei o exemplo. Você não estuda para a prova. Você não se prepara para a reunião que você vai ter importante com o seu chefe. Aí você, na véspera, à noite, Senhor, de novo, não estou sendo jocoso. Senhor, que amanhã meu chefe me trate bem. Que eu consiga. Que amanhã na prova eu lembre de tudo. E que lembrar do quê, miserável? Você não estudou. Você não estudou. Se preparar para a reunião, seu chefe tratar bem, por quê? Você não se preparou. Você não sentou. Por que Deus vai fazer isso com você? Ele é tão justo que o ímpio, que é inimigo dele, vai melhor do que você na prova, vai passar no vestibular e você não. Vai ser promovido no trabalho e você não. Porque ele é bom. Ele é bom. E nós somos responsáveis pelos nossos atos. Mas ele é tão bom que às vezes, de acordo com a soberania dele e a vontade dele, que para mim são inquestionáveis, ele ainda pode, para quem é pai aqui e mãe, ver que o filho vai fazer errado. Você avisa que ele vai fazer errado. Você suplica para ele, não vai, ele vai. Ele quebra a cara. Aí ele volta. E você dá colo às vezes. E aí você afofa o colchão. Então sim, é a hora que fala assim, nossa, eu fiz tudo isso, aí apareceu tal coisa. Aí eu não dou manutenção no meu carro quebrou. Nossa, Deus mandou um anjo que apareceu um mecânico 3 horas da manhã na estrada deserta de terra, lá no meio da chácara. Ele pode fazer isso. Mas muitos de nós podemos orar ali e passar a noite e isso não acontecer. Ele não tem obrigação nenhuma de afofar o seu colchão. É assim que eu olho para mim, para a minha vida. Então, nós somos moralmente responsáveis pelo que fazemos. Assim, como é que a coisa junta?
no mesmo evento, um único acontecimento é visto por essas duas perspectivas e são verdadeiras. Talvez você esteja falando assim, mas é difícil entender isso aí. Complicado, como assim? Bem-vindo ao clube, mas eu sou o primeiro da fila, ok? Não, Deus não me chamou para entender, Ele chamou para obedecer. Já disse isso aqui, aprendi isso com o Carlos Oswaldo. Deus discutindo com ele, Carlos, mas isso, cozido, assado e frito, e quem anda comigo sabe que às vezes eu sou um paco e fico querendo saber e discuto. E ele um dia fez isso comigo, eu baixei a cabeça e falei, bom, se ele não sabe, está falando isso, deixa eu ficar quieto. Deus não chamou você e eu para entender, Ele chamou para obedecer. Se você e eu entendemos, cara, é um privilégio. Mas assim como uma criança, que você fala assim, não põe o dedo na tomada, ela não consegue entender o que é elétron, corrente elétrica, aterramento. Ela não consegue entender. Se ela obedece, ela se dá bem. Você não vai dar uma aula para ela de eletricidade. Ah, entendeu, meu filho? Criancinha de 1 ano e meio, engatinhando, já engatinha nessa idade. Né? Não, você simplesmente ordena. Mas nós temos coisas que não entendemos, mas assim como a criança já vem com um parasita embutido nela, ela vai pôr o dedinho. Ela não está mais nem com vontade de pôr o dedinho, mas ela quer desobedecer você. Fala assim, eu pus. E ainda dá uma olhadinha para você. Mesmo o bebezinho. São talvez os meus, né, que eram piores do que os seus. Mas os meus fizeram isso muitas vezes. Então nós temos aqui no mesmo evento as duas coisas acontecendo. E é assim que é a nossa vida. Se você quiser ler um pouquinho mais de desafios assim, anote aí. Isaías 10, leia Isaías 10, no episódio do machado na mão do lenhador. Né? Há um livro de MacArthur, salvo engano, isso já está traduzido para português, chama Verdades Paralelas. Um outro episódio da Bíblia, Mateus 11, 27 e 28, né? Em 2 versículos ali que vão fazer você pensar. Um outro tema para você estudar é a vontade secreta e a vontade revelada de Deus. Não é o nosso curso, né? Tem um outro curso que eu falo sobre isso. Da vontade secreta e revelada. Você vai dizer, eu preciso descobrir a vontade de Deus. Então, a vontade de Deus está encoberta. E eu preciso, então, descobri-la. Não. A vontade de Deus está revelada. Não há esse negócio de deixa eu descobrir a vontade de Deus. A vontade de Deus está revelada nas Escrituras. O seu pecado, ou melhor, o meu pecado que a encobre. Eu não estou vendo. Nem sabia que era assim, que era para fazer. Não é? Vamos lá. Para nós refletirmos agora, e eu vou pedir para você, nós vamos investir um tempo para você conversar aí com a pessoa que está do seu lado sobre esses 3 pontos, para a gente refletir. Como os textos de antinomia, temos que gastar, nós aprendemos isso hoje, certo? Nós aprendemos. De antinomia desafiam as minhas explicações fáceis e superficiais. Do tipo, é assim mesmo. Não é assim que a gente faz. Eu acho incrível. A gente faz as coisas assim, mas se Deus quiser. Eu acho incrível, se Deus quiser. Né? Eu trabalho com projeto, eu tenho uma área que eu tenho que fazer planejamentos, eu tenho que prestar conta, etc. Mas mesmo aqui, em alguns ministérios, em alguns lugares que eu frequento, etc., as pessoas não planejam, as pessoas não impõem metas, as pessoas não estudam e fazem assim, não, nós vamos fazer lá, vai ter a conferência de mulheres aqui, salvo engano, fim de semana que vem. Mas ninguém planeja nada, combinado? Se Deus quiser, se for da vontade dele, vai dar tudo certo. Certo? Então, se você não planeja, você está colocando tudo que é responsabilidade de Deus. Não, a conferência vai dar certo. Né? Eu passei ao largo dessa conferência, ouvindo poucas coisas, e vai desde gerador de eletricidade a vassoura. Certo? Você não sabe.
banheiro químico, você não sabe o que é feito de termos de planejamento. Aí depois que você planeja, aí depois que você está exausto, você estudou, você fez, aí, querido Deus, se o Senhor tiver a misericórdia de fazer meus neurônios funcionarem, se for da tua vontade, entende a vontade, por favor, que eu consiga fazer tal coisa assim, assim, assim. Aí se não acontecer, cara, eu aprendi na minha vida que aí eu me tranquilizo. Eu fiz o que estava dentro da minha capacidade de estudo, de preparo, de plano A, de plano B. Se isso não acontecer, eu tenho aquilo, se não, vou fazer aquilo. Porque Deus está me dando essa capacidade. Agora, é possível que não aconteça. E aí é que traz a paz. Aí eu estou em paz. E não aquele aluno que não estudou. Ora, e chega na hora da prova, dá frio na barriga, treme, fica nervoso. E aí não conseguiu a prova, porque fiz a prova, porque eu estava muito nervoso. Qualquer um de nós, se você está despreparado, você fica muito nervoso para aquela reunião. 2, quando encontro uma tensão bíblica, meu primeiro impulso é harmonizar ou confiar e adorar? Entende harmonizar? Você dá aquela acomodada, é isso mesmo, Deus, né, tal, ou foi o homem, etc. Ou você confia e adora? 3, de que maneira reconhecer essa antinomia fortalece a minha fé na soberania de Deus e na responsabilidade humana? Conversem. Vamos lá, agora é hora de você conversar. Converse com a pessoa que está do seu lado. Debata. Quem se voluntaria para dividir aí o que conversou? Vamos lá. Eu esqueci seu nome, me perdoe. Esqueci não, veja como eu minto. Eu não sabia seu nome. Certo? Não sabia seu nome. Não esqueci. Como é que eu vou esquecer alguma coisa que eu não sei? Perdão, repete para mim. Marcelo. Vamos lá, Marcelo. Voz alta, assim, ó, porque o Maurício lá no fundo precisa ouvir lá. Desculpa, Maurício. Aqui no grupo desafiou muito, né? A primeira pergunta que a gente ficou só nela. Mas, em muita síntese, quando a gente se depara com essas antinomias, isso acaba estimulando a estudar mais. E da minha parte, eu até acrescento, na verdade, vivenciar, se relacionar mais com Deus. E daí tem coisa que você vai aprender acontecendo, vivenciando. Não necessariamente intelectualmente, né? Ok. Mas principalmente estudar mais, porque você percebe que, partindo da premissa de que tudo que está na Bíblia é verdadeiro, se você se depara com aquela contradição, você fala assim, não, então eu preciso sair da superficialidade e ir mais fundo. Muito bem. Você já foi presenteado com uma dessa hoje, não? Você pensa... É motivador, você percebe? Cuidado. Ok, quem mais? Vamos lá. Silvia. Vamos lá. Alto e bom som, Silvia, vamos lá. Não, é rapidinho. Nós conversamos aqui e assim, nós como cristãos, nós somos muito bombardeados quando acontece, a primeira pergunta que vem, quando acontece alguma situação muito difícil na sua vida, quem não é cristão, a primeira coisa que vem é, mas como que aconteceu isso com você? Como é que Deus permitiu que acontecesse isso com você? Cadê o teu Deus? Ele não é tão bom, ele não é tão protetor, como que ele permitiu que você passasse por isso? Então assim, até para nós é muito difícil dar essa explicação para quem não é convertido, para quem não tem essa fé. Aí nós chegamos à conclusão aqui, se eu tiver que a gente só consegue essa, como é que vai falar? Só consegue essa afirmação, a gente só consegue crer nisso quem realmente tem fé, porque é só pela fé que você consegue aceitar essa situação. Deus me permitiu passar por essa situação e ponto. Ok, eu vou entender que pela fé do tipo, está lendo minha capacidade de entendimento. Divide com o Yuri depois, não? Ok, mais uma pessoa, mais alguém? Mais alguém? Alguma das outras perguntas? Elson,
Tinha uma época que eu perguntava muito pro meu avô, quando acontecia alguma coisa, né? Eu falava, pô, o pastor, né? Por que isso? Por que aquilo? Eu falava assim, tem coisas que você não vai entender. Você tem que se preocupar com o que você já entende. Lê Deuteronômio 29. Né? E aí eu li esse versículo, então muita coisa deu uma acalmada. Porque a gente, como ser... O que diz Deuteronômio 29. Não certo? Porque fica legal, não? Lê lá o negócio, ninguém entendeu nada, ninguém sabe, vamos para frente. Não é assim que a gente faz? Bem alto, vamos lá, Henrique. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos, para sempre, para que sigamos todas as palavras desta lei. Moisés tinha acabado de falar com o povo, né? Tinha dito, a gente viu o que aconteceu lá no deserto e tal, então vamos manter a aliança. Se vocês procurarem outros deuses, deuses de madeira, de pedra, de ouro, deuses de outras nações, vai dar errado, né? Não adianta pedir a bênção, porque ela não vai vir. Então, quando eu li esse versículo, eu falei, poxa, realmente, eu tenho muito já que eu entendo, que eu tenho que observar, e aquilo que é o detalhe, né? Ou aquilo que às vezes a gente fica buscando encontrar uma contradição ou algum, entre aspas, defeito, para usar de muleta para não, né? Para tangenciar a coisa. Então esse versículo me ajudou muito. E aí depois do tempo lendo Eclesiastes, aí que eu fiquei tranquilo mesmo, né? Quando Salomão falou assim, eu me dediquei a estudar. A entender. Dediquei tempo. Salomão estudando. E aí ele falou, mas eu não compreendi. Então quando Salomão falou, mas eu não... Nem eu vou estudar também, né? Se Salomão, quem sou eu não é? Não? Mas eu não vou buscar compreender. Tá certo. Então, se ele, né, com a sabedoria dele, estudando, né, ele falou assim, e tem coisa mesmo que a gente não vai compreender. Vamos voltar naquela frase, né? Deus não nos chamou para entender, mas para obedecer. E tem coisas realmente que gerações futuras vão ver as consequências do que está acontecendo, né? Talvez os seus avós, bisavós, talvez para deixar mais difícil, ou tataravós, fizeram coisas, tomaram decisões que afetam a nossa vida hoje. E eles não imaginavam à época, né? Eu tenho relatos positivos, lá meu bisavô, meu avô, que entendeu o evangelho e por causa dele nós estamos aqui hoje. Fantástica decisão que ele tomou, né? Então, pois não. A lista de presença, muito obrigado. É verdade, desculpe. Uma frase que levo na minha cabeça semelhante à da obediência é: Deus revela a verdade que a nossa mente não entende, não harmoniza. Então há situações nas Escrituras que eu gosto de estudar as Escrituras. Bom, não estou querendo que... Eu gosto, assim como eu gosto de tomar sorvete, eu gosto de fazer outras coisas. Eu gosto disso, para mim não é sentar lá para estudar isso aqui. É tanto assim que quem anda mais perto de mim não gosta de andar perto de mim, porque assim, uma vez, vamos descontrair um pouco. Terminei uma aula aqui na igreja sobre um outro assunto, sobre um outro tema, um negócio mais técnico, né? Falei de um negócio e tal. Uma pessoa muito próxima a mim, que tem liberdade, assim... É meu irmão em Cristo, mas é irmão mesmo, aquele que vive junto. Porque tem irmão que mora longe, na verdade. Né? Aquele irmão perto da gente e tal. Pô, eu acho legal essa aula, hein? Ô, Sião, que joia essa aula. Pelo que não serve pra nada. Certo? É um estímulo fantástico, né? Então, assim... Mas para você entender que às vezes eu vou lá naquele cantinho e vou mexer naquele lugar porque é um prazer para mim, eu gosto. E quanto mais mexo, mais eu não entendo muita coisa e tenho mais dificuldade, né? Então, estudar mais, exatamente, e continuo, né? Então, Deus revela verdades que a nossa mente não entende, não harmoniza, né? E eu pus aqui, repita em voz alta, memorize, porque talvez isso não pode servir de muleta para você, tá bom? Mas deve servir de estímulo, como foi dito ali com o Marcelo, para a gente estudar, e estudar, e estudar,
E quando você estuda, o segundo desafio é ensine. Compartilhe o que você aprende. Esteja preparado para dividir o que você entende das Escrituras com alguém. Porque uma das funções que nós temos, ou a função que nós temos no reino de Deus, é espalhar as boas novas. Deus não pediu para a gente converter ninguém, mas para a gente compartilhar o que aconteceu com a gente. E eu não vou pedir para você levantar a mão, porque não quero constrangê-lo. Mas você está preparado para fazer isso? Você sabe, como a Bíblia diz, responder à razão da sua fé? Você consegue conversar com alguém? Contar essas boas novas para a pessoa? Você consegue dividir? Ou você vai colocando ar-condicionado no ônibus ou no trem que aquela pessoa está indo para o inferno? Não, eu vou lá, eu ajudo a pessoa. Quando ela estava doente, eu fui lá no hospital. Ah, a casa dela quebrou o telhado, eu ajudei. Aquela pessoa estava desempregada, eu dei dinheiro. Continue, fantástico. Mas ela vai para o inferno. Você está pondo um ar-condicionado no ônibus que está indo para o inferno. Ela vai fresquinha para o inferno. Ah, eu fui na praça, dei banho nas pessoas que estão sem casa. Continue, faça isso. Mas ele vai limpinho para o inferno. Então, como você estuda as Escrituras e como é que você se prepara para dividir isso com alguém? Em uma conversa, tá? Sabe, não sei quantos de vocês, mas tem muito crente que é chato. Certo? É chato. Porque não sabe explicar, não tem como conversar. E aí faz afirmações. Não, porque a Bíblia diz isso. Você não acredita na Bíblia? A pessoa nem contato teve com a Bíblia. Eu estou participando de um grupo de estudo. É fantástico. Fazia anos que eu não tinha essa experiência e estou tendo, de pessoas que nunca viram a Bíblia, nunca escutaram sobre Deus. E ela se expressando com um português que para nós aqui é assim uma ofensa, mas é o natural dela, é o vocabulário dela. Entendeu? Pô, velho, tô entendendo esse barato aí. Jesus é o cara, meu. Porque se eu fosse fazer isso aí, eu não ia fazer nada, não. Eu ia fazer assim, assim, assim. Mas esse Jesus é fera, quando não saem uns palavrões. Mas a pessoa está se manifestando com o vocabulário que ela tem. E você vê a mente da pessoa abrindo, entendendo. Agora, adianta eu falar para ela? Não, porque em Deuteronômio 29, não sei o quê, a Bíblia diz. Com todo respeito, eu não estou sendo jocoso. Essa não é a melhor forma de conversar. Parece que esses crentes são meio loucos. Eles falam umas coisas diferentes e uns números. Certo? Falam uns negócios aí que eu não entendo seguido de uns números. Não sei o que é isso não. Esses caras são loucos. Aonde que o Senhor Jesus e os apóstolos pregaram dessa forma? Aonde você vê esse tipo de coisa nas Escrituras? Se prepare, conheça. Quando você, na sua profissão, quando você é bom e alguém pergunta, você naturalmente conta, não é isso? Ah, eu sou um engenheiro. Poxa, como é que faz uma obra de arte? É assim que fala na engenharia. Uma ponte. Certo? Como é que você faz? Ah, não, você naturalmente você explica. Você é médico especialista no assunto. Como é que isso funciona? Naturalmente. Você não tem frio na barriga, não tem medo, sua mão não fica gelada. É o seu dia a dia. Se você tem frio na barriga, medo, etc., é porque você não está preparado. Você não é uma ferramenta boa na mão do Senhor. Eu tenho como objetivo de ser pelo menos uma pedrinha. Não um muro do reino do Senhor Jesus. Assim, eu vou estar lá, aquela pedrinha minúscula num cantinho, em qualquer lugar, mas eu faço parte. Para isso você precisa ser útil. Sim, Deus pode usar qualquer um, até a mula, aquele exemplo todo que a gente tem nas Escrituras. Fez uma mula falar, etc. Ele pode. Mas eu quero estar preparado e afiado para fazer isso. Então, vamos voltar ao Dr. Marcos. O que estava acontecendo no início da aula? Lembra disso? Vamos lá, gente. O que aconteceu? Falamos há poucos minutos. Isso, ele pegou um livro, pelo menos um livro você lembra, mas era assim uma teologia sistemática, eu ainda pus uma capa vermelha, para você ver melhor, né?
mas não resolveu. Então, ninguém riu da piadinha, é ruim mesmo, então, né? Ok. E ele ligou, então, lembra? Depois de 11 anos, etc., para o professor dele, que por acaso chama Henrique, aqui na nossa história. E ao ligar, 1 toque, 2 toques, 3 toques, no 4º toque, alô? A voz rouca de um homem velho, acordado no meio do sono. Professor, sou Marcos Fonseca, fui seu aluno em... E ele já interrompeu. Eu sei quem você é, Marcos. E aquele silêncio. O som de alguém que ainda estava se levantando, com algum gemido, sentando na cama, que foi interrompido um sono. E diz, são 11 da noite. Eu sei, Marcos diz, me desculpe. Eu só... E parou. Olhou para o corredor que levava ao quarto onde a Aparecida estava dormindo, a sua esposa. E disse, eu preciso entender. Só uma coisa, não é assim que a gente fala? Só queria entender uma coisa. Deus sabia? Desde antes? E ainda assim deixou acontecer? Silêncio. Não, o silêncio não era de alguém que não sabia responder a essa pergunta. Mas o silêncio do outro lado do professor era de alguém que sabia o peso dessa pergunta. Marcos, então, disse ao professor devagar. Como? E o professor disse, Marcos, eu fiz essa mesma pergunta há 40 anos, ao lado do leito de morte da minha filha. E ela tinha 7 anos. Marcos não sabia disso. E o que o senhor descobriu? O que o senhor encontrou? Perguntou ele com uma voz assim de que costumava usar quando um paciente fazia uma pergunta que mudava tudo. Eu não encontrei uma resposta, disse o professor. Mas eu encontrei algo muito diferente. Uma outra pausa. E disse, posso te ver amanhã? E Marcos disse, claro! E a ligação caiu. E nós vamos continuar isso no próximo episódio. Como uma última palavra para o dia de hoje. Volta comigo para a cena dos soldados que nós vimos julgando dados ao pé da cruz. Eles não sabiam que estavam cumprindo o Salmo 22. Só estavam entediados, matando o tempo, enquanto alguém morria ao lado deles. E é mesmo assim. Não, e mesmo assim, já o céu inteiro sabia. 2 níveis de realidade para você sair daqui hoje. No mesmo instante em que uma não anula a outra. Essa é a fé que vocês são chamados, que nós somos chamados para viver. Não uma fé que resolve todo mistério, mas uma fé que se ajoelha diante dele. Vão em paz essa semana, mesmo sem todas as respostas. E como estamos fazendo todos os nossos episódios, deixo aqui para vocês uma sugestão de oração para hoje. E com isso a gente termina. Senhor, reconhecemos que os teus caminhos são mais altos que os nossos. Ajuda-nos a ter humildade para sustentar o que a Escritura afirma. Mesmo quando nossa mente finita não consegue resolver essa tensão.
que a antinomia nos leve a maior adoração e confiança em Ti. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Temos mais alguns minutos. Comentários, mágoas, angústias, trauma de infância. Alguém quer dividir algo? Pois não, seu nome, por favor. André. Eu ia perguntar, indo para o lado justamente de evangelismo, que uma dificuldade que eu vejo quando esse tópico surge bem frequentemente, especialmente quando estou conversando num assunto com pessoas mais jovens, pessoas que foram para a universidade, foram confrontadas muito com essa ideia lá. E que, para a gente vê como antinomia, porque a gente parte da ideia de que a Bíblia é inerrante. Então, se os dois fatos estão na Bíblia, eles são fatos, são verdadeiros. Só que quando a gente está discutindo isso com alguém que não é crente, isso não é um fato para eles. Então, a única diferença que parece ter entre antinomia e uma contradição é que a gente aceita que na antinomia a gente não tem todas as informações, mas tem que ser verdade. E, a gente não vai conseguir convencer a pessoa, ao contrário, só com argumentos lógicos e com razão. Porque justamente a ideia aqui é que é um ato de fé você aceitar isso. Então, eu queria saber, na sua opinião, qual é a melhor forma de aproximar esse assunto sem virar um combate de razão, ou você querendo se provar correto ao invés de continuar o evangelismo? Muito bom. Muito boa pergunta. Todos ouviram? Legal. Muito boa pergunta. O que eu aprendi, ok? Ensinado por algumas pessoas mais experientes do que eu. Primeiro, nós temos que nos identificar com o público que nós vamos falar. Então, se você vai conversar com um muçulmano, como ele pensa? Quais são os princípios? Aonde ele aterriza? Eu tenho que falar a língua dele. Ok? Se eu vou falar com um cientista, eu tenho que falar a língua dele, como ele pensa, etc. Então, esse é um primeiro problema. Você não se prepara. 2, eu desisti de entrar em questões em que a pessoa do outro lado não tem o mesmo nível de conhecimento que eu. Benoit está aqui, ele é médico. Ele faz cirurgia toda semana, várias. Se ele vier conversar comigo no mesmo nível de profundidade que ele sabe de medicina, a conversa vai ser inócua, porque eu não conheço, eu não consigo acompanhar o vocabulário que ele possivelmente tenha. E é isso que a gente quer fazer com as pessoas. Então, primeiro, eu tenho que baixar e adequar o meu discurso à realidade da pessoa. 2, eu não entro em debates desse nível porque não é isso, na minha opinião, que vai converter a pessoa. Eu não lembro de nenhum episódio das Escrituras de haver este embate nesse nível. Não. O Senhor Jesus mostra a boa nova da salvação do homem. Aí é um ambiente comum. Se eu consigo contar para ele a realidade humana, o que fez, o que aconteceu, sem falar versículos, sem fazer... eu estou num pé de igualdade. Aí eu estou num ambiente comum para conversar, basicamente com qualquer pessoa no mundo. Eu não vou discutir isso. Porque até eu posso perder, porque ele é melhor debatedor do que eu. Pode ser que ele seja mais articulado do que eu. E eu não estou disputando. Eu não quero ganhar. Eu quero incomodá-lo. Então, o que normalmente eu faço é convagar devagar, se eu tiver tempo, apresentar para ele a beleza de Deus. E aí o Espírito Santo pode usar isso e fazer com que ele entenda e provocá-lo e incomodá-lo. Mas nós temos que ter a versão short, a versão curta disso. O desafio que eu dou para algumas pessoas é, se você estiver no elevador e alguém lá vê você com a camisa, Igreja Batista Fonte, você é crente? O que é isso, hein? Ele vai descer no próximo andar. Como é que você faz? Você tem alguns segundos, 1 minuto talvez, para falar para ele do Evangelho. Como é que você faz? Agora, se eu estou sentado 4 horas num voo com a pessoa do lado e eu tenho 4 horas para conversar, é um outro approach. Mas o que você vai contar para ele das maravilhas do nosso Deus, você tem que trazer para o ambiente comum. Então, nesse grupo que eu estou participando, em que as pessoas são inclusive atletas,
eles têm um esporte, eles falam um vocabulário do esporte deles, etc. Tal, que agora, depois de 1 ano, eu estou conseguindo falar o que eles falam do esporte deles, entendeu? Eu não vou discutir isso com eles. Porque se eu for falar do esporte deles, eu vou perder. Não vou comparar. Mas a hora que a gente mostra a beleza das boas novas, a pessoa se interessa. Então eu desisti. Se a Bíblia é inerrante, se ela é inerrante, se tem a contradição, se imagina, aqui está dizendo que eram 3.000, ali falam que é 5.000, então a Bíblia está errada. Não é esse nível de conversa que eu quero ter com ele. Porque isso não vai salvá-lo de verdade. Eu quero mostrar para ele o amor de Deus para a vida dele. E mais, você tem a oportunidade de fazê-lo com sua própria vida, que é um outro ponto. Você não demonstra o que você está falando. Então é mais fácil quando alguém me procura e diz assim: nossa, eu vi você fazendo tal coisa. Você é tonto? Por que você fez isso? Agora eu tenho oportunidade. Vamos conversar do que é ser tonto. Ok? E a gente começa a bater papo, é mesmo. Você pensa assim, eu também era. Aconteceu uma coisa na minha vida. Um dia fez isso, eu entendi tal coisa, fez assim. E você não estou conversando, a pessoa pode ser o doutor, Master Plus, Advanced, num determinado assunto. Eu consigo conversar com ele. Legal? Boa semana, gente. Até o próximo episódio.